Olá, pessoal. Estou passando para fazer a apresentação da disciplina de orientação de estágio 2, que será ofertada para vocês na modalidade EAD. Então, aqui está a ementa da disciplina, tá? É importante frisar que no estágio supervisionado 2, as atividades que são desenvolvidas são de observação. Então, nessa fase que vocês estão, não é permitida regência, ou seja, que vocês ministrem aulas. Então, é uma fase onde vocês ficam mais, né, quietos na sala de aula, fazendo as análises e observando a aula do docente supervisor. Ela tem que ser realizada em pelo menos um dos segmentos, anos finais do ensino fundamental ou ensino médio. O objetivo, né, dessa disciplina é vocês vivenciarem mesmo a sala de aula através da observação, para que a partir do estágio 3 vocês já consigam começar com as atividades de regência, né, vocês serem inseridos gradativamente como professores na sala de aula. A gente ainda vai fazer, dentro dessa disciplina, o compartilhamento das vivências que vocês experimentaram, né, nesse estágio. E o estágio supervisionado, ele é obrigatório para as licenciaturas, né, isso já é preconizado pela Lei de Diretrizes e Bases de Educação, de 96. O objetivo principal do estágio é que o discente da licenciatura, ele possa confrontar conhecimentos teóricos, né, que ele adquiriu ao longo da faculdade, com a prática docente em sala de aula. E com isso, ele consegue também, estando inserido no ambiente escolar, compreender como que funciona essa estrutura escolar, a relação dos docentes com direção, com alunos, né, a estrutura escolar como um todo. Dentro do estágio, vocês terão, então, a professora orientadora, que sou eu, do Campus Pouso Alegre. Então, eu vou fazer a orientação de vocês, olhar os documentos, se estão ok, né, orientar sobre o passo a passo, para que vocês consigam cumprir esse estágio supervisionado, e vocês vão ter um ou uma docente supervisor lá da escola, onde vocês farão o estágio, né, desenvolverão esse estágio aí, supervisionado. Então, quem irá supervisionar vocês, vocês que vão escolher. O primeiro passo para o estágio é o termo de compromisso. Então, eu vou falar dele daqui a pouquinho. Então, esse termo de compromisso, ele já tem que estar firmado com a escola e com a ciência desse professor que vocês escolheram para serem o supervisor de vocês. O supervisor, né, ele tem quais funções? Supervisionar as atividades de vocês em sala de aula, informar a mim, caso aconteça algum problema durante o desenvolvimento do estágio, né, algum ponto, né, que precisa aí ser melhor, ser lapidado, para que vocês, né, se construam como professores mais éticos, com condutas mais corretas. Geralmente a gente não tem tido, né, problemas em relação a isso, mas o supervisor, ele está lá para fazer essa observação também, né, então vocês observam a aula dele e ele observa a postura de vocês enquanto futuros professores. E ele também, a função dele é preencher, né, assinar e conferir a carga horária que vocês cumpriram na escola através da ficha de frequência. No meu caso, eu, né, como docente orientadora, vou acompanhar as vivências de vocês, orientar em relação a soluções de problemas que podem aparecer durante o estágio, e fazer a orientação da parte burocrática, que é a confecção dos documentos e do relatório de estágio. Como o nosso estágio, ele está vinculado a uma disciplina, então vocês teriam que cumprir 100 horas de estágio e mais essa disciplina EAD que a gente está fazendo. Então, para critério de aprovação na disciplina, para não gerar mais trabalho para vocês, eu coloquei os critérios, a confecção do próprio relatório de estágio. Então, vocês já teriam que confeccionar o relatório mesmo para validar as 100 horas de estágio que vocês vão cumprir nesse semestre. Então, eu vou usar esse relatório como pontuação na disciplina também. E eu fragmentei esse relatório em duas partes, que eu vou explicando para vocês
né, durante a disciplina, como que vai funcionar. Então, uma parte vocês vão entregar no dia 26 de setembro e o restante do relatório vocês vão entregar no dia 4 de dezembro. O primeiro passo, como eu falei, é firmar esse termo de compromisso, que eu preciso que vocês façam isso já na próxima semana. Onde que vocês vão encontrar esse termo de compromisso, né? Lá no site, nós temos, dentro da parte de estágio, então, olha, vamos voltar aqui, ó, portal do aluno, estágio. Então, aqui dentro de estágio, a gente tem um passo a passo, né, que é esse documento que eu estou aqui com ele aberto, que tem algumas informações importantes sobre como que funciona o estágio das licenciaturas, e aqui formulários e modelos. Então, o primeiro passo, né, a atividade para a semana que vem, é que vocês entrem em formulários e cliquem aqui, olha, para gerar o termo de compromisso de estágio, tá? Esse TCE, é ele que vai, né, que a gente vai usar para dar o start aí para a realização do estágio supervisionado. Então, como vocês podem ver, ele é grande, né, porque ele é bem detalhado, vocês já precisam saber os dados, né, do professor, os meus, que eu vou deixar também aqui no final dessa apresentação, mas os nomes aqui da escola onde vocês vão fazer, do professor ou professora que vai supervisionar vocês, tá bom? A data de início de estágio vai ser, de fato, né? Vai ser a partir do momento onde vocês submeterem esse formulário, e aí vocês podem acrescentar 5 dias, que é o que o setor de estágio pede para confeccionar o termo de compromisso de estágio de cada aluno, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro passo, é a demanda para a nossa semana que vem. Então, preciso que vocês façam isso e que vocês se atentem a essas responsabilidades, que é vocês que têm que entrar em contato com a escola, né? Vocês que têm que correr atrás desse estágio aí, indicar a mim quem são a escola e o professor e fazer a formalização do estágio através do termo de compromisso. Então, preciso que vocês preencham esse formulário, aí, como eu falei, depois enviem para mim o TCE PDF para que eu possa arquivar na pasta de vocês. São 3 vias, uma fica com vocês, uma vocês vão me entregar, e ao final eu vou entregar no setor de estágio, e a outra via fica com vocês, tá? O termo de compromisso de estágio, ele pode ser assinado pelo SUAP. Então, se vocês tiverem as informações certinhas da escola e do docente supervisor, eles conseguem, né, o setor responsável, já solicitar a assinatura via SUAP. Em alguns casos, pode gerar erro, pode ter algum problema, e aí a gente imprime e leva para que seja feita a assinatura manuscrita. Então, preciso que vocês me passem essas informações. Qual escola, qual supervisor, e isso eu vou verificar, né, vou checar isso a partir do termo de compromisso, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço para vocês, tudo de bom.